Irmãos, vamos dar continuidade à nossa leitura diária. Agora nesse dia 23 de abril, os capítulos 7, capítulo 8, capítulo 9 do livro de 1 Crônicas, nossa leitura diária anual de 2025. Já estamos no livro de 1 Crônicas, nesse dia 22 de abril. Não sei se vamos chegar até o fim do mês, ainda neste livro ou no outro, mas o que eu quero dizer que pela palavra de Deus não é uma opção, é uma escolha. E se você é filho de Deus, ou você é salvo em Cristo Jesus por meio da sua fé, não estou falando de diferentes religiões, não é isso. Eu estou falando de você, de uma fé verdadeira, da verdadeira religião que é de Cristo, a que te salvou do pecado, a que te remiu de todo o pecado, que perdoou seus pecados, que fez você nascer de novo da água e do Espírito, e que você é selado pelo Espírito Santo, e a sua fé é genuína neste Jesus, que há de vir. Leia a palavra de Deus, que você ficará conectado com o Espírito Santo em toda a sabedoria. É desta verdadeira religião que eu estou falando, a que serve Jesus, que tem Ele por Senhor e Salvador, tá bom? Então estamos agora no capítulo 7, no capítulo 8, capítulo 9, nesse dia 23 de abril. Ainda na genealogia. A genealogia ela vai até aqui neste capítulo 9. Estamos em 1 Crônicas, amém? Que tem 29 capítulos. Então vamos ler aqui, ó, dos descendentes de Issacar. Deixa eu aproximar mais a câmera para mim. Você me ouvir melhor. Enquanto lemos a Bíblia ao ar livre, aparece de tudo. A gente vendendo picolé, vendendo garrafa, vendendo isso, vendendo aquilo. Como você está ouvindo agora, para não nos atrapalhar, aproximei um pouco a câmera. Então vamos lá, diz assim. Deixa eu baixar mesmo, para menos dar de ver o livro que nós estamos lendo mais ou menos. E a visão fica ampla para você me ver aí. Ah, e mais. Te agradeço aí por estar se inscrevendo no canal. Compartilhe os vídeos. A leitura da Bíblia, né? Leitura da palavra. Compartilhe os vídeos. Traga mais pessoas inscritas para este canal. Estamos em 824. Vamos alcançar essa meta de 1000 inscritos. E muito obrigado por você estar comigo neste desafio de leitura anual de 2025. Então vamos abordar aqui os descendentes de Issacar, que diz assim: E quanto aos filhos de Issacar foram Tola e Puva, Jabub, não, Jazub, e Singiron, 4. E os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai e Ibissão, e Samuel, chefe das casas de seus pais. Os descendentes de Tola, varões de valor nas suas gerações, o seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E quanto aos filhos de Uzi, houve Israías, e os filhos de Israías foram Micael e Obadias, Joel e Isias. Todos estes 5 foram chefes, e houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropa de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos em todas as famílias de Issacar, varões de valor, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Descendentes de Benjamim. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer e Gediael, 3. Os filhos de Belá, Esbom e Uzi, e Uziel, Jeremut e Iri, 5 chefes da casa dos pais, varões de valor, que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. Os filhos de Bequer, Zemira e Joás, Eliezer, Elioenai e Onri, e Jerimute
e Abias, e Anatote, e Alemete. Todos estes foram filhos de Beque, e foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, varão de valor, 20.200. E foram os filhos de Jediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus, e Benjamim, e Eude, e Kenaana, e Zetã, e Tazes, e Aizaá. Todos estes filhos de Jediael foram chefes das famílias dos pais, varão de valor, 17.200, que saíam no exército a peleja. E Supim e Upim, filho de Ir, e os índios, filhos de Aer, os filhos de Naphtali, Jaziel, Gumi, Jezer e Salum, filhos de Bila. Descendente de Manassés. Os filhos de Manassés, Azriel, que a mulher de Gileade teve, porém, a sua concubina, a Sieira, teve a Maqui, pai de Gileade. E Maqui tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. E era o seu nome Maaca, e foi o nome de Segum, e foi o nome do segundo Zelofiade. E Zelofiade teve filhas. E Maaca, mulher de Maqui, teve um filho, e chamou o seu nome Pérez. E o nome de seu irmão foi Séres, e foram seus filhos Ulão e Requém. O filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. E quanto a sua irmã, Amolequete, teve a Isode, e Abiezer e Maca. E foram os filhos de Semida, Ayã, e Siquém, e Lique, e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Eliada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, Esser, Eliade, e os homens de Gade, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados, pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou, e vieram seus irmãos para os consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uzen-Seerá. E foi seu filho Refa e Rezefe, e Tela seu filho, e Taá seu filho. Seu filho Ladã, seu filho Amiúde, seu filho Elisama, seu filho Num, seu filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel, os lugares da sua jurisdição, e ao oriente na Arã, e ao ocidente Gezer, os lugares da sua jurisdição, e Siquém, os lugares da sua jurisdição, até Aia, e os lugares da sua jurisdição. E da banda dos filhos de Manassés, Bet-Seam, os lugares da sua jurisdição, Tanak, os lugares da sua jurisdição, Dor, os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram filho de José, filho de Israel, descendentes de Aser. Os filhos de Aser foram Imná, Isvar, Isvi, Berias e Sera, sua irmã. Os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Este foi o pai de Bizavite. E Eber gerou a Jafete e a Somer, e a Otão e a Suá, sua irmã. E foram os filhos de Jaflete, Pazac e Bimal, e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Ai e Roda, e Jeubá e Arã. E os filhos de seu irmão Elen, Zofa e Imna, e Celes e Amal. Os filhos de Zofa, Sua e Anefé, e Sual, e Beire e Ira. E Bezé e Ode, e Samar e Silza, e Itran e Bira. E os filhos de Jeter, Jefoné e Pispa e Ara. E os filhos de Ulá, Ara e Aniel e Isiam. Todos estes foram filhos de Asa, chefes das casas paternas, escolhidos, varão de valor, chefe dos príncipes e contados nas suas genealogias no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens, descendentes de Benjamim e de Saul. Capítulo 8.
Vamos ao capítulo 8. Tive que mudar de cenário porque começaram a tocar um tal de Vitor Léo Batista, sei lá. Léo Magalhães. Sabe como é, né? Fazer as coisas ao ar livre é assim mesmo. Mas vamos lá, isso não nos desanima e muito menos nos atrasa de maneira nenhuma. Capítulo 8 de 1 Crônicas. Descendentes de Benjamim e de Saul. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, e a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve estes filhos, Aldar e Gera, e Abiúde, e Abissua, e Naamã, e Aoá. E Gera e Fufã, e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram os chefes dos pais, os moradores de Geba, e os transportados a Manaate. Naamã e Aías, a estes Gera transportou e gerou a Uzá e a Iude. E Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres, Uzim e Baará, na terra de Moabe, gerou filhos. E de Odes, suas mulheres, gerou a Jobade, e a Zíbia, e a Messa, e a Malsã, e a Jeús, e a Saquias, e Mirna. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E Dilsim gerou a Abitube e a Epaal, e foram os filhos de Epaal, Éber, Missã e Semed. Este edificou a ONU, mas não é a ONU das Nações Unidas, não. Deve ser uma cidade. A ONU. E a Lode e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Ajalon. Estes afugentaram os moradores de Gate, e a Iô, e Sazac, e Jeremute. E Zebadias e Arad, a Éder, Micael e Ispa, e Joá foram filhos de Berias. E Zebadias e Messulão, e Iquis, a Eber, e Ismerai, e Isilias, e Jobabe, filhos de Epaal. E a Jaquim, Zicre, e a Zabidi, e Elienai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraías, e Sinrate, filhos de Simei. E Ispa, e Eber, e Eliel, e Abidom, e Zicre, e a Anã, e Ananias, Eglão, e a Anatotias. E o Fideias e Penuel, filhos de Sazac, e Salzerai, Seraías, e Atalias. E Jaaresias e Elias, e Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram chefes dos pais, segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom. Depois Zu, e Quis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zeque. E Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas e a Malquissua, e Abinadab e Esbaal. E filho de Jonatas foi Merib, Baal, e Merib Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acais. E Acais gerou a Joadá, e Joadá gerou a Alemete, e Asmavete, e Aziri. E Ziri gerou a Moça, e Moça gerou a Benea, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eliasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Azricão, e Boquiru, Ismael, e Seraías, e Obadias, e Ramã. Todos estes foram os filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seus irmãos, filho de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão varões, heróis, valentes e flecheiros destros. E tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim.
Habitantes de Jerusalém, depois da volta do cativeiro, capítulo 9. Cativeiro de Babilônia, tá? 70 anos após, eles vieram voltar a Jerusalém para a reconstrução do segundo templo. E todo Israel foi contado por genealogias, esses que estão escritos no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. Eles foram transportados por causa das suas próprias transgressões, tá? Foi porque teve fome ou crise em Israel, crise em Jerusalém, econômica e tudo mais, e vão para outro país tentar uma sorte. Não. Eles foram transportados por causa das suas transgressões, dos seus pecados, trazendo a ira sobre eles por Deus, por causa dos seus pecados, irritando a Deus Todo-Poderoso, ou seja, foram infiéis. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. O Taí, filho de Amiúde, filho de Onre, filho de Ire, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Messulão, filho de Odavias, filho de Assinuá. E Bineías, filho de Jeurão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Messulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibinijas. Esse é o capítulo 9. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956, todos estes homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais, dos sacerdotes Jedaías e Jeoaribe e Jaquim. E Azarias, filho de Uquias, seu filho de Messulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Daías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Mazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Messulão, filho de Meslemite, filho de Ime. Como também seus irmãos, cabeças, nas casas de seus pais, 1.760 varões, valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Azube, filho de Aziricão, filho de Azabias, filho de Merari, e Baquebacar, Yeres, e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Geduntum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofati. E foram porteiros Salum e Acube, e Talmon e Aimã, e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi, e Salum, filho de Coré, filho de Ebizaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério, e eram guardas dos umbrais do tabernáculo. E seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéias, filho de Eleazar, dantes, era entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da porta da lenha da congregação. Todos estes, escolhidos para serem porteiros dos umbrais, foram 212, e foram estes, segundo suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram o seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos quatro ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul, e seus irmãos estavam nas suas aldeias.
e no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas e tinham cargo de câmara e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhe estava encarregada. E tinham cargo de abrir, e isso cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles alguns haviam que tinham cargo dos móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha e do vinho, e do azeite, do incenso e da especiaria. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias, e Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinham cargo da obra que se fazia em assadeiros. E alguns dos filhos dos coatitas de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição para os prepararem em todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeça dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estavam ao seu cargo, ocupem-se naquela hora. Estes foram cabeça dos pais entre os levitas, chefes e suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, Gideão habitaram Jeiel, pai de Gideão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abdom, depois e Quis, e Baal, e Ner, e Nadab, e Gedor, e Aiô, Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou a Simeia, e também estes defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e Abinadab, e a Esbaal, e filho de Jonatas foi Merib e Baal, e Merib e Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acás gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, e a Zimavete, e a Zinri. E Zinri gerou a Mossa. E Mossa gerou a Binéia, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Aziricão, e Buquiru, e Ismael, e Seraías, e Obadias, e Hanã. Estes foram os filhos de Azel. Então a gente aqui finaliza os capítulos das genealogias, nesse dia 23 de abril. Vamos prosseguindo agora para o dia 24 de abril, na nossa leitura anual de 2025. Vamos lá.